Agora, né, no verso 41, Lucas 2:41, diz: E ia os pais dele, de acordo com os anos, conforme o costume, para Jerusalém, para a festa. Nesse caso, a festa da Páscoa. Aqui, a palavra que temos aqui é Roi Gonés, né? Roi Gonés, né? Os pais, né? Os seus pais. O interessante aqui tem aqui alguns vocábulos, né? É usado Gonés para pais, Ethos para anos e Reorte para festa, né? A Páscoa no grego é Pascha ou Pasca, né? Usando o ri, né? Gutural, Pascha, né? Páscoa. Mas a questão que eu quero destacar aqui é a palavra Roi Gonés, né? Que tem uma variante textual em relação a essa expressão, que aqui é a definição do texto crítico e com divergência em relação ao texto majoritário, né? Em relação a essa passagem aqui. Mas depois eu vou explicar sobre isso. Então, os pais iam, como de costume, à festa da Páscoa. Então, o que podemos entender aqui? Uma vez que os pais de Jesus tinham por costume todo ano ir à festa da Páscoa, o que isso significa? Que ele, né, cresceu conhecendo perfeitamente a sua tradição judaica, né? Ou seja, né, crescendo, né, sem nenhum desvio da sua cultura judaica, seguindo, né, os costumes judaicos da sua época, né? Isso aqui deixa claro, porque a expressão katetos, de acordo com os anos, também pode ser traduzido de acordo com os seus costumes. Ou catetos, né? Como costumava fazer, né? Parafraseando a oração, né? O texto. Então Jesus cresceu, né? Seguindo a sua tradição judaica, né? No 2:42 temos, né? Aqui e quando chegou, né, os anos 12, nesse caso, e quando chegou aos 12 anos, subiram eles, né, de acordo com o costume, para a festa, ou seja, mantendo a tradição. Ou seja, ele cresceu praticamente, né, mantendo a sua tradição. A questão interessante aqui, gente, é que os evangelhos, né, não, assim, o que foi canonizado não detalha muito, né, a infância de Jesus, né? Vamos ter aí uma definição, assim, uma narrativa em relação à infância de Jesus nos livros conhecidos como apócrifos, né? O problema né, o tipo de conteúdo, o tipo de texto, a veracidade, a autenticidade em relação ao texto apresentado, né? Aí seria uma questão bem complexa, que é a questão da canonização, né? Como entender isso, né? Como entender essa questão aí?
que seria um tema para uma outra série, que é um assunto bem profundo, né? E entrar nesse assunto aqui envolve sair um pouco do contexto, né? Então não convém nesse momento, né? Mas a questão é que nos evangelhos canonizados nós temos uma narrativa muito resumida de Jesus, né? Que não explica muita coisa, né? Mas temos palavras, expressões que deixam claro que Jesus ele manteve a sua tradição, cresceu seguindo direitinho a sua tradição, né? Assim os pais dele o fizeram, né? No 43, né? Aqui diz assim, né? Tendo completados, né? Ou tendo completados o dia de retorno a eles, né? Temos aqui, ficou para trás, Jesus o menino ficou para Jesus o menino ficou para trás de José e Maria, a sua mãe, né? Aí aqui nós temos uma variante textual aqui, né? No texto, assim, aqui no português diz assim, que no retorno para casa, os pais de Jesus procurou ele e não achou. Houve um desencontro entre Jesus e seus pais, né? E aqui nós temos uma problemática, né? Que eu vou falar, né, no próximo vídeo, tá bom?